Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós, amém? Eu quero nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, trazer uma palavra do Espírito acerca da apostasia, mas essa palavra eu quero direcionar só aos filhos de Deus. Eu quero direcionar aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida, porque eles entenderão essa palavra e com certeza eles não se ofenderão. Hoje nós vamos falar acerca da apostasia. O que significa apostasia? Será que a apostasia está dentro de nossas igrejas? Nós vamos citar algumas igrejas que entraram em apostasia. Nós vamos citar alguns homens que entraram em apostasia. Nós vamos citar algumas pessoas que estão vivendo essa apostasia. Mas primeiro nós temos que discernir o que significa apostasia. A palavra apostasia, ela significa abandonar um ato ou abandonar uma doutrina ou um ensinamento vindo da parte de Deus. Mas eu quero já começar com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, porque esse vídeo vai ser um vídeo bem extenso. Talvez eu tenha que fazer ele em 2, 3, 4 vezes esse vídeo, porque ele vai ser bem extenso e nós vamos tratar de igrejas que no princípio começaram pregando uma coisa, hoje estão vivendo outro tipo de coisa, então elas estão na apostasia. Amém? Então eu quero ler a palavra que se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 3, onde pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo, ele vem expressando para Timóteo, ele escreve para Timóteo, o Espírito ordena que Paulo escreva para Timóteo acerca dos últimos tempos. Amém? E naquele tempo já o apóstolo Paulo ele já previa a apostasia. Então ele escreve para Timóteo, porque Timóteo era o seu filho na fé, o seu discípulo, e Timóteo estava agora dirigindo uma igreja. Agora ele era um presbítero, ele estava dirigindo uma igreja, ele tinha sido mandado pelo apóstolo Paulo para pôr em ordem em algumas cidades a igreja do Senhor Jesus Cristo, pôr em ordem segundo a palavra do Senhor. Então ali o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele expressa da seguinte forma: mas o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Então, como é que eu vou me tornar um apóstata? Primeiro para me tornar um apóstata, eu tenho que dar ouvido a espíritos enganadores. Eu tenho que começar a ouvir os espíritos enganadores. A primeira coisa para me se tornar um apóstata, ou para a igreja se tornar um apóstata, ela tem que começar, o pastor dessa igreja, ele tem que começar a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esses espíritos enganadores, que eles vêm até a igreja, eles vêm colocando doutrinas. É incrível que Satanás nunca muda a sua atitude. Ele entra na vida do pastor, ele entra na vida da igreja e começa a impor ensinos e doutrinas e ensinamentos que são de demônios. Agora, você já viu um demônio ensinando? Claro que os demônios ensinam, irmãos. Quantos falsos profetas nós temos visto aí ensinando o povo, pregando um Jesus Cristo para o povo? O falso profeta, que também ele entra dentro da igreja, ele entra de algumas igrejas, não é de todas, ele não tem esse poder para entrar em todas as igrejas. O falso profeta, ele entra dentro da igreja profetizando. Ele entra profetizando. Como é que o falso profeta ele age? O irmão, a igreja pode estar em pecado, pode estar fazendo misérias, que o falso profeta vem pulando, falando língua estranha, entre aspas, e ele vem dizendo: meu servo, minha serva, meu povo, minha noiva, como eles costumam dizer, eis que estão convosco, e não sei o que, e vou fazer coisas grandes e firmes. O Satanás, ele usa, irmãos, ele usa a própria palavra do Senhor. Como é que ele tentou Jesus? Ele tentou Jesus com a palavra de Deus, com passagens da antiga aliança. Ele não veio com as suas suposições, ele veio com a própria palavra. E assim esse demônio, esses espíritos enganadores que alguns, não é todos, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência.
pela hipocrisia, irmãos. É aquilo que nós sempre batemos. Vamos parar de ser hipócrita. Vamos parar de cobrir sabe, é que nem o gaúcho tem um ditado que diz assim, nós precisamos parar de cobrir, de tampar o sol com a peneira, sabe? Então, irmãos, esse espírito enganador, ele já estava predito desde os primórdios da igreja primitiva. Então esse espírito enganador de apostasia, ele vem para dentro da igreja para causar esse tipo de apostasia. Porque ele chegando na igreja, tirando, invalidando o evangelho e colocando outra doutrina, ele sabe que ele condena o homem. Vamos ler o que diz Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 6, que diz assim, ó, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram e sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Começo do versículo 4 diz que porque é impossível você que conhece a doutrina de Cristo e abandonou a doutrina de Jesus Cristo e está fora da doutrina de Jesus Cristo, você tome cuidado que para você não vai ter chance. Então, irmãos, como diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27 diz assim, porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. No 27 diz assim, mas uma certa expectação horrível de juízo, ardor de fogo que há de devorar os adversários. A igreja nos dias de hoje está pedindo fogo, 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 e ela vai receber esse fogo, não? Vai receber esse fogo aqui, sim. Aquele irmão aquele irmão, aquela irmã, ela é de fogo mesmo. Aquela igreja é fogo puro. Olha o fogo aqui, irmãos. Olha o fogo. E alguém pode me dizer assim, mas irmão, o Espírito Santo de Deus, ele desceu línguas de fogo naquele lugar. Não, a Bíblia não diz que desceu línguas de fogo. Eram como línguas de fogo. Não era fogo. Jesus Cristo veio pegando 2 batismos. O nascimento da água e do Espírito e o nascimento por fogo. E o fogo, o que o fogo produz, irmãos? O fogo consome. O fogo destrói, o fogo purifica. Se tu pegar o ouro e purificar, ele só se torna puro mesmo, puro mesmo, depois de você passar ele 7 vezes pelo fogo. Mas eu estou falando do ouro refinado, o ouro de Ofir. Então, irmãos, o que você está se deparando hoje com a apostasia da igreja? A igreja hoje está vivendo uma apostasia. Uma apostasia, uma mundanice. A igreja hoje está vivendo o quê? Parece que a igreja hoje ela não precisa mais de Cristo, irmão. Não precisa, realmente não precisa. A igreja está tão apóstata que hoje ela não está mais da dependência do Espírito Santo de Deus. Hoje a igreja não está mais. A igreja hoje abandonou as cartas que o Espírito fez com que Paulo escrevesse. A igreja hoje abandonou a doutrina de Jesus Cristo, que é Mateus, o Sermão do Monte, capítulo 5 e até o capítulo 7. Onde é que você vê isso, irmãos? Como é que eu vou identificar se a minha igreja é a igreja de Jesus Cristo? Como é que eu vou identificar se o meu pastor é um pastor de Jesus Cristo? Mateus capítulo 5 e até o capítulo 7. Essa é a doutrina do reino. Como é que eu vou saber que a minha igreja não está em apostasia? Olha bem o que a tua igreja está pregando. Pega a doutrina da tua igreja, porque hoje não se prega mais doutrina. Hoje a gente contrata aqueles pregadores de fogo e a gente vai lá, faz aquela chamada primeira parte e canta e faz e acontece e chora. Aquelas línguas estranhas falsas. Porque, irmãos, uma coisa que eu tenho observado dentro da igreja
é pessoas que dizem que estão falando língua estranha, e aquilo não é língua estranha, aquilo é uma coisa carnal e na maioria das vezes demoníaca. Por quê? Porque a língua estranha é uma língua e muitos só emite som. Eu conheço uma pessoa aqui que diz que quando está cheia de Espírito Santo, ela grita, e ela grita um grito estridente dentro da igreja, e a língua estranha dela é li, 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 li. Isso aí é uma língua estranha. Pô, a gente vê igrejas aí, irmão, que todo mundo fala as mesmas palavras. Catalabaia, catalabaia, catalabaia. Eu não estou criticando o dom de língua estranha, mas eu estou criticando as manifestações carnais e demoníacas dentro da igreja. Isso é apostasia. Isso é apostasia, irmão. Quando tu olha o teu irmão e ele está numa luta, e ele está sofrendo, ele está às vezes sem um pão, sem um alimento, não tem uma casa para morar e você não sente nada, isso é apostasia. Quando você olha a necessidade da igreja e você, tá precisando, pois é, mas eu tenho outras coisas para mim fazer. Hoje eu tenho que trocar de carro esse ano, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que arrumar o meu comércio. Isso é apostasia. Isso é apostasia. Quando a Bíblia ordena que tu ame a tua esposa e tu não ama, isso é apostasia. Quando a Bíblia ordena que você cuide dos seus filhos, da sua família, e você não faz isso, isso é apostasia. Isso é apostasia. Porque quantas mães preferem que os seus filhos estejam 1 hora, 2 horas, 3 horas na frente assistindo vídeos do YouTube, ou assistindo vídeos, e não está ensinando os seus filhos? Isso é apostasia. Isso é apostasia. Quando uma pessoa vem pedir alguma coisa na tua casa e tu mente dizendo que não tem, isso é apostasia. É ensinamento de demônio, é mentira. Quando você passa na rua, irmãos, quando você passa na rua e alguém te pede uma bala ou te pede um dinheirinho, ainda que for que tu possa, o diabo venha dizer, não dá nada porque é para ele comprar droga, é para ele fazer isso. Não, a Bíblia manda que te ordena que tu dê quem te pede, isso, e você não cumpre, isso é apostasia. Isso é apostasia, irmãos. A igreja que vê seus membros sofrerem, não terem casa para morar, ou terem uma casa paupérria, caindo aos pedaços, irmão. Eu não estou condenando pobreza, estou condenando hipocrisia. E os irmãos não se juntam e não vão lá para esta casa ajudar o irmão, compram uma telha, outros compram uma porta, outros compram uma janela. Se a igreja não faz isso, ela está em apostasia. Se o pastor da tua igreja só prega que Jesus é bom, e é bom só para ele, e ele vive uma vida regalada com os dízimos e as ofertas da igreja, mas os membros da igreja às vezes não têm dinheiro para comprar um remédio, isso é apostasia. Isso é apostasia, irmãos. Você sabe o que é apostasia? É abandono da doutrina do Senhor. E tudo isso é o que eu estou falando aqui agora, que você não faz, está escrito na Bíblia. Amém? Vamos continuar no segundo vídeo também falando um pouco mais sobre apostasia.